Pessoal, quero falar um assunto hoje e é um assunto bem profundo. Primeiro, que eu tive a ideia de começar falando sobre uma coisa chamada Síndrome do Impostor. Não existe um diagnóstico na psicologia para isso, mas é quando a pessoa se sente uma fraude, se sente desqualificada, se sente inadequada. Mesmo quando ela faz coisas boas, parece que ela nunca sente que merece aquilo ou que ela tem um reconhecimento. É como se a qualquer momento ela tivesse com medo de ser desmascarada, ser descoberta por alguém. Quando ela dá certo, ela acha que foi sorte, que foi acaso, ou que alguém ajudou, né? E quando dá errado, ela obviamente fica confirmando o senso dela de alto fracasso, mas eu quero entrar um pouquinho na construção disso aos olhos da PNL, porque ele tem muito a ver com a mentalidade de esforço extremo, ele tem a ver com foco no fracasso, necessidade de validação externa. Então, ela pega várias coisas, né? E acho que acaba mexendo também ali com crença de capacidade, merecimento, permissão, talvez crença de que não existe um caminho apropriado, enfim. A gente tem, quando a gente começa a criar um senso de quem eu sou, a gente tem um eu real, que é quem a gente é realmente, né? E normalmente a gente passa os primeiros anos da nossa vida achando que a gente é tudo de bom, uma coisa meio narcisistazinha, né? A criança ela tem um ego, um senso egoísta muito grande. Só que quando ela começa a levar umas rasteiras da vida, ela vê que os pais brigam, ela vê algumas coisas assim, ela começa a desacreditar dela mesma e ela cria um eu idealizado. O que que é um eu idealizado? Eu tenho como se fosse um eu real, uma identidade essencial minha. Um eu idealizado é assim, cara, eu vi que isso aqui não é tão bom igual eu achei que era, então eu preciso tentar mostrar que eu sou. Só que ao mesmo tempo que eu estou tentando mostrar para os outros isso, eu estou tentando acreditar também nisso. Então, é quando a gente começa a escolher muito a atividade que a gente vai fazer, porque a gente quer escolher só as coisas que a gente é bom, que a gente dá certo, e a gente não corre riscos. Então, a gente tem um senso de estar representando um papel, ou seja, você sabe que você está tentando fingir. Em algum nível, você tem uma consciência que você está tentando fingir, mostrar algo que você quer que os outros vejam sobre você e esconder algo que você não quer que os outros vejam sobre você. Seu eu idealizado, ao mesmo tempo que você está tentando acreditar que você é ele e mostrar para os outros que você é ele, você sabe que você não é. Então é como se você tivesse sempre um medo de ser desmascarado. Eu acho que essa síndrome do impostor, uma das melhores formas de explicar é o medo de ser desmascarado. Só que quando a gente fala sobre o meu senso de eu, a gente fala diretamente sobre autoestima. Então, eu comecei pensando em falar sobre síndrome do impostor, e eu estou falando, e vou continuar falando, mas eu quero que a gente traga isso também para um senso de eu real, de autoestima real, que vai muito além de você ter medo de ser desmascarado.
porque envolve muito umas questões de autoaceitação. Na PNL, a gente fala, né? Eu ouvi falar e eu não sei se, provavelmente não tem como comprovar isso, mas mais ou menos 80% do nosso sistema de crenças é criado antes dos 8 anos. A psicanálise fala até os 7, mais ou menos, várias linhas da psicologia até os 7, por algum motivo a PNL fala até os 8. E a gente vai criando esse sistema de crenças com base em estruturas, né, em ambientes familiares ou de escola que a gente vem vivendo, tipo de pessoas assim que a gente está convivendo junto. E em algum momento a gente vai criando um condicionamento baseado em ter feito certo, uma questão de desempenho, né, de performance. E aí a gente vai sendo elogiado quando faz alguma coisa bem e criticado quando faz alguma coisa mal. E isso deveria ser uma coisa normal para todas as pessoas, porque todo mundo acerta, todo mundo erra, então você tenta acertar mais do que erra. Só que tem alguns contextos que enfatizam mais o erro. E aí, provavelmente, isso acaba interferindo na pessoa criar um eu idealizado mais distante do eu real. E quanto mais distante é o eu idealizado, mais difícil é manter aquilo. E mais a gente fica inseguro, porque a qualquer momento aquilo vai ser desmascarado e a gente vai ser visto como alguém muito ruim ou como quem a gente realmente é de verdade. Então, como que isso se cria de um jeito estranho, de um jeito disfuncional, de um jeito tóxico? Primeiro, pais, principalmente, né? Ou professores, alguma coisa assim, muito perfeccionistas ou muito exigentes. Então, a criança ela fica numa instabilidade de receber amor e ela sente que ela só vai receber amor se ela fizer tudo certinho, tudo perfeito. E qualquer errinho dela já é o fim do mundo. Quase um. A criança praticamente vive em modo de sobrevivência, quase como se a qualquer momento ela pudesse fazer alguma coisa muito ruim e perder o respeito ou a admiração das outras pessoas e ó, automaticamente dela mesma, né? Então, ela vai criando um medo muito grande. E aqui entra de novo aquilo que eu sempre falo, né? A maioria dos nossos problemas é algum tipo de medo de alguma coisa. E cada vez eu acredito mais nisso, embora não seja uma coisa da PNL, isso é uma coisa mais minha. Mas eu cada vez tenho me convencido mais disso. É... Quando a pessoa também acaba tendo um contexto um pouco mais indiferente. Na PNL a gente fala de apadrinhamento e tem um termo lá que chama apadrinhamento neutro. Então a pessoa não fica sendo é, criticada tanto, mas ela também não é elogiada. Então sempre cria-se uma insegurança de saber se você está fazendo certo as coisas. Então você não recebe elogio, mas também não recebe crítica, então você não tem feedback. E essa falta de feedback é uma coisa que gera tipo uma paranoia. Quando você não sabe direito se você é bom, quem você é, alguma coisa assim, você fica meio paranoico, porque você não tem feedback do mundo, então você não tem referência, você não sabe se você está fazendo bem as coisas ou fazendo mal. Às vezes, mesmo ó, a família não sendo muito perfeccionista ou crítica, mas a pessoa fica sendo comparada com um primo, ou com um coleguinha de escola, ou com um irmão. Então, sempre fica um senso de competição e um, um contexto competitivo de que se um ganhar, o outro vai perder.
Se você perde, você fica triste porque você perdeu, mas se você ganha, você ao mesmo tempo fica feliz, mas sente a culpa às vezes, sabe? Ou se dói pela pessoa porque você foi melhor do que ela naquilo e ela sempre era melhor do que você naquilo. Então, esse senso competitivo, ele cria questões relacionais, ele cria raiva, porque você começa a ter raiva da pessoa que está competindo com você, mesmo que não diretamente. Às vezes o irmão ou o primo não tem a mínima culpa, mas os pais, para incentivar, acabam comparando, achando que aquilo vai ser bom. Só que você fica num senso é, quase que quase que em segredo, um senso secreto de competição com essa pessoa. E aí você meio que supervaloriza os erros da pessoa e tal, para tentar ser melhor do que ela, e fica procurando defeito. E quando você fica procurando defeito, você fica tentando ficar numa questão também de ansiedade, de perfeccionismo, de certa maneira. E quando você ganha, você fica bem, mas depois fica mal por ter culpa, ou não, né? Às vezes você não tem culpa, mas geralmente tem. Quando você perde, você só fica mal mesmo, porque de novo aquela pessoa foi melhor do que você e só confirmou a ideia de que você não era bom o suficiente assim. E um outro ponto, que esse aqui cria um senso do que o Gregory Bateson falou que cria um tipo de duplo vínculo. Duplo vínculo é quando qualquer coisa que você faça vai dar ruim. Então, você tem uma decisão, um lado é bom, o outro é ruim, por exemplo. Duplo vínculo é quando qualquer coisa é ruim. E esse duplo vínculo é quando você recebe um feedback positivo com uma crítica logo na sequência. Por exemplo, nossa, que legal, você é inteligente, pena que é preguiçoso. Putz, que legal, você fez isso aqui, só esse pedacinho aqui que não ficou bom. Então, até mesmo quando parece que você está acertando, vem uma martelada. E aí a pessoa começa a duvidar do próprio sucesso, porque sempre tem uma vírgula, sempre tem um mas, sempre tem um porém. Então, quando as pessoas são muito perfeccionistas, e eu falei 4 exemplos aqui de contextos, né, que geralmente acontecem na infância, quando os pais, por exemplo, são muito perfeccionistas, a pessoa fica numa, numa autocobrança muito grande. Quando falta feedback pro positivo, pro negativo, cria-se uma paranoia, uma sensação de não fazer ideia de quem a pessoa é, e aí ela está tentando descobrir, e às vezes ela se apega a qualquer coisa que alguém fala para ela. Então, ó, você é bom nisso, ela, pum, agora eu descobri quem eu sou. Então ela fica esperando que alguém fale para ela quem ela é. Quando tem muita comparação, a pessoa sente que se ela ganhar, ela está tirando alguma coisa de alguém, e se ela perder, ela perdeu, né? Então ela tem raiva, ela tem comparação, ela tá sempre para alguém ganhar, alguém tem que perder. E eu tenho uma visão que isso acaba criando também um senso de escassez, né? Porque escassez não é todo mundo que pode ganhar. E aí a pessoa começa a criar uma revolta com achar que ela dá errado porque alguém tá dando certo, sabe? Ela começa a criar umas ideias assim de soma zero, de achar que as coisas são limitadas ou alguma coisa assim. Ou que ela tá roubando o lugar de alguém, ou que ela tá tirando o direito do outro de ficar feliz, porque ela sabe que quando ela perde, ela fica triste, então gera uma culpa, uma insatisfação, às vezes um ressentimento. E o quarto, quando vem o elogio, mas vem a crítica logo em seguida, e aí a pessoa fica numa ambiguidade, porque sempre que ela faz alguma coisa boa, parece que ela também está errada, então ela não pode nunca desfrutar realmente de uma questão de sucesso. E como que a gente muda a maioria das crenças, de acordo com a neurociência? Depois que você vê o resultado bom de algo que você fez e você se permite comemorar aquilo. E essas 4 coisas dificultam você comemorar. Porque no perfeccionismo muito grande, você nunca fez bom o suficiente, então você não comemora.
Quando você não tem feedback, você não sabe se você fez bem, então você fica na dúvida. Quando você está comparando com alguém, ou você perdeu, ou você tirou de alguém, então você não comemora também. E quando você recebe um elogio e recebe uma crítica, você não comemora porque você recebeu uma crítica. Então você nunca termina a ação se sentindo bem. Sempre tem um porém, sempre tem um problema. E aí, isso vai criando algumas ideias sobre a gente mesmo. Por exemplo, o medo de ser desmascarado, o medo de errar, uma autovigilância muito grande no sentido de ficar pensando até sobre as palavras que você vai falar ou escrever. Você vai escrever um e-mail, fica lendo 300 vezes o e-mail antes de mandar, pede para alguém ler, vai no GPT e tal, porque você não tem firmeza de digitar um negócio e mandar mesmo que esteja errado, sabe? Fica nessa autocobrança excessiva e às vezes isso acaba gerando uma falta de merecimento, né? Parece que você não tem merecimento de estar fazendo alguma coisa com tranquilidade ali. E qualquer uma dessas coisas tira a sua tranquilidade para fazer. Então, sim, além de tudo, você vai fazer pior mesmo. Mas não porque você é ruim, porque você está com medo de ser ruim ou porque se você fizer bom já não vai ser bom o suficiente. Aí tem uma outra coisa que eu não sei se eu vou conseguir explicar, acho que eu vou deixar por último. Esse vai ser difícil. É, Vou tentar deixar essa por último. Outra coisa, você começa a, a ver que mesmo quando você dá certo, você deu certo por um certo tipo de vaidade. Então parece que você tem que dar certo por vaidade, por vingança às vezes. Então você começa a associar que você dá certo é uma coisa que provoca alguém. Tem gente que tem um tipo de crença que é, que é mais ou menos assim: você joga na cara da outra pessoa que você tá bem. Muito comum quem termina relacionamento. Termina relacionamento, você fica tentando provar para a pessoa que você tá bem. Mas às vezes você tenta mostrar seu sucesso para uma pessoa que você acha que está torcendo para o seu fracasso. Então, até mesmo o seu sucesso não é uma coisa pessoal que envolve autorrealização, envolve vingança. Então fica uma coisa meio esquisita associada a dar certo, porque parece que até isso é ruim, é algo ruim que você está fazendo. Você dá certo, parece que é algo ruim. E aí, às vezes, para super compensar isso, você entra numa daquelas falsa modéstia ridícula, que é você ficar se desvalorizando toda hora. Alguém te elogia, você não consegue falar um obrigado. Você fala, ah, não é assim. Alguém elogia a sua roupa, você fala, ah, eu paguei baratinho. Ou alguma coisa assim. Então a pessoa começa a entrar numa defensiva simbólica, quase como se ela tivesse ela mesma se impedindo de desfrutar um prazer por conseguir alguma coisa. E esse aqui, não se preocupem se vocês não entenderem, mas é mais ou menos assim. Quando a gente passa por uma situação, eu vou usar a palavra traumática, mas não pense em traumática como ser atropelado, tá? Uma experiência traumática é uma experiência que envolve muita emoção. Quando a gente passa por uma experiência que envolve muita emoção e tem alguém muito importante no contexto que está associado a isso, né? O que gerou essa emoção, ou que está passando por aquilo junto com você, mas num papel diferente do seu, nunca é você e seu irmão levando uma bronca, por exemplo, e você vai fazer isso com o seu irmão, mas você vai fazer isso com quem estiver dando a bronca, talvez. Às vezes a gente troca de lugar psicologicamente com alguém. Ou seja, você cria uma identificação ou com a pessoa que está te agredindo, ou que está sendo agredida por você, ou alguma coisa assim.
Nunca é alguém no mesmo nível hierárquico, tem uma mudança de poder aí, de relação de poder. Só que quando existe uma situação com uma carga emocional muito grande, que envolve alguém significativo, na PNL a gente chama isso de imprint, uma impressão que gerou no seu cérebro, você assume o papel daquela pessoa. E aí, quando a gente assume o papel daquela pessoa, a gente nunca consegue resolver aquilo, porque é como se fosse uma entidade diferente dentro da sua cabeça. Na PNL, a gente tem ferramentas e técnicas, obviamente, para eliminar esse tipo de questão, mas às vezes situações com carga emocional muito grande, ou seja, situações traumáticas, criam esse tipo de identificação ou troca de lugar com a pessoa. Então, um exemplo que eu vi, né, acho que em algum livro do Robert Dilts, a pessoa foi enforcada quando criança por alguém, a pessoa pegou e enforcou ela assim. Só que quando ela lembra disso e ela vai contar que ela foi enforcada, ela nunca fala assim: não, daí a pessoa chegou e me enforcou, colocando a mão no próprio pescoço. Ela fala assim: aí a pessoa chegou e me enforcou. Ou seja, ela trocou de lugar com a pessoa que está enforcando. Ela sabe que ela foi enforcada, mas ela se conectou emocionalmente com o agressor. E aí, ela tem muita dificuldade de lidar com isso num aspecto emocional e psicológico, porque é como se fosse a outra pessoa. É como se ela resolvendo aquilo, ela fosse resolver da outra pessoa e não tem como resolver o problema da outra pessoa, porque a outra pessoa já fez, né? Às vezes a outra pessoa acha que tá certa ou já morreu, alguma coisa assim. Então você não consegue resolver aquilo em você, porque aquilo no fundo, entre aspas, não é seu. Você só modelou muito bem de alguém. Então, se você entrou num embate, numa situação com alguém que detonou sua autoestima, por exemplo, você pode ter trocado de lugar também com essa pessoa e por isso é um pouco mais difícil lidar com isso, até racionalizar isso. Porque é como se fosse quase que um parasita dentro do seu cérebro que fica repetindo isso. Então, quando a gente tem questões, por exemplo, síndrome do impostor, ou essa autocobrança, ou esse medo de errar, ou essa questão excessiva com perfeccionismo, alguma coisa assim, provavelmente ela começou, assim como quase todas as coisas meio ilógicas que a gente faz, né? Provavelmente começou na infância. Você não era uma criança super descolada até 20 anos, e com 20 anos você passou por um trauma e ficou super inseguro, não que isso não seja possível, mas é improvável. E tem essas. Eu pensei nessas quatro principais dinâmicas familiares que causam isso. Então, como um dos focos principais da mentoria é a gente diagnosticar e identificar o problema, eu estou tentando trazer para vocês aqui alguns caminhos e dando exemplos, de certa forma, para ver se vocês se identificam, né, com algum dos exemplos que eu dei, porque quem passa ou passou por isso, com certeza alguma coisa trouxe daquela época e isso acaba gerando, mesmo que você não sinta que você tem síndrome do impostor, mas tem alguma coisa que você está tentando evitar ou fugir ou sobrecompensar em alguma outra coisa. Por exemplo, às vezes você tem uma emoção que você fica com um vício de alguma coisa, e o vício tem a ver com a falta do senso do eu também. Aí você sabe que aquele vício que você tinha era errado, você troca por outro. Ou seja, você tem uma energia que precisa se movimentar, e aí você começa a usar aquela energia em outro lugar, mesmo que seja numa coisa boa, numa religião, ou a pessoa que fica fanática por atividade física, mas antes ela bebia pra caramba, sabe? Então, às vezes, a gente desenvolve e canaliza para alguma coisa positiva, obra de arte, começa a pintar, começa a tocar algum instrumento muito bem,
Mas você vai ver, tem alguma coisinha lá que a pessoa é meio. Tem um parafusinho solto. E ela leva para algum outro lugar essa energia, mesmo que seja para alguma coisa tida como algo bom. Então eu quis. E como solucionar isso de maneira geral? Uma das principais questões é voltando a se desapegar desse eu idealizado. Ter consciência que a gente criou um falso senso de eu, que eu preciso muito provar para mim que eu sou, e eu sei que eu não sou. Só que ao invés de ficar tentando ser, eu desapego de ser aquilo. Porque quando você começa a achar que você não é inteligente o suficiente, você fica tentando ser ou fingir melhor que é. Mas você sabe que não é. Então, se você sabe que não é, aceita que dói menos e vai ser as coisas que você realmente é, que são coisas positivas e que servem para um monte de coisa que você é melhor do que outras pessoas, só que você está tentando, igual aquela historinha de os animais da floresta, né? Você está tentando ser um peixe, só que ganhar na competição de subir em árvore. E quando você está tentando criar um eu idealizado, você sabe que você é um peixe, mas você está tentando subir melhor em árvore. Você pode até subir mais ou menos bem em árvore, mas você nunca vai subir igual uma lagartixa. Vocês acharam que ia falar macaco, né? Então, algumas coisas que a gente vai poder fazer para olhar para isso seria lembrar de momentos que a gente não podia errar no passado, ou quando a gente não se sentia bom o suficiente. De certa forma, tentar lembrar histórias assim, né? Que remetem a essas estruturas arquetípicas. Dar nomes para as vozes internas que a gente tem. Tanto o nome da emoção que a gente sente, isso é medo, isso é culpa, isso é raiva e tal, quanto dar nome para de quem é isso. Quando eu penso que eu não posso errar, é eu mesmo que penso isso? Ou eu penso como se fosse minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão? De quem é essa voz que fala que eu não posso errar? Será que é minha? E às vezes a gente vai ver que não é. Às vezes você aprendeu aquilo com alguém, né? Então, perceber como que a gente fica constantemente tentando buscar a aprovação de alguém ou a opinião de alguém e pense em quem é esse alguém, dê nome. Você está tentando provar para alguém quem é essa pessoa. Você está tentando esconder de alguém quem é essa pessoa, dê nome para essas pessoas. De quem que você tem medo que caia a sua máscara? Quem que você não quer que veja seus erros, suas falhas? Ou quem que você quer que veja seus acertos? Para quem que você tem que provar alguma coisa? Dê nome. Para todas as pessoas que vierem na sua cabeça. Para quem que você quer provar que você é bom, ou inteligente, ou capaz, ou rápido, seja lá o que for, e de quem você está tentando esconder que você é fraco, inadequado, incapaz, seja lá o que for também. Porque, de alguma maneira, você tem uma parte julgadora interna que tem a figura dessa pessoa na sua cabeça. E às vezes a pessoa nem lembra mais que você existe. Às vezes lembra, porque é alguém da família. Às vezes a pessoa nem tá nem aí para você. Mas você tem uma parte interna julgadora sobre isso. E aí uma coisa que eu olharia é sentir gratidão pela experiência passada e validar aquilo como algo válido que aconteceu e que você aprendeu alguma coisa com aquilo e criar algum tipo de perdão sobre você ter levado isso tanto tempo com você, quanto sobre essas pessoas que você deu o nome. Então, validar erros,
reconhecer erros e aceitar erros e reconhecer com gratidão, se sentir grato por ter passado por aquilo de alguma maneira e ter não ter morrido, pelo menos, né? Mesmo que você não veja algo positivo sobre aquilo, mas pelo menos você não morreu. Se sinta grato por ter continuado, ou alguma coisa assim, encontre alguma coisa para achar gratidão. E perdoe tanto esses nomes que você anotou, quanto você, por ter levado isso tanto tempo. E comece a se dar autorização e permissão para ser esse seu eu real e não esse eu idealizado que você tentou criar por muito tempo e vem, de alguma maneira, tentando sustentar sem. Com medo de ser descoberto e tentando provar para alguém, mas provando sem ser aquilo realmente, sabe? Então, uma coisa que eu lembro, uma analogia, né? Eu gostava muito de videogame quando eu era criança. E eu lembro que eu ia na locadora jogar e a gente pagava por hora e tal. E às vezes tinha alguém jogando, lá você ficava assistindo. E tem alguns jogos que você faz um hack, um código, uma sequência de botões que se aperta para você ficar imortal, ou para você ter todas as armas infinitas, ou alguma coisa assim, ou ter mais dinheiro. E eu lembro que eu me incomodava com isso, porque a pessoa, ela tá ganhando uma facilidade no jogo, mas de alguma maneira não tá tendo também o mesmo tipo de diversão, né? Depois eu vi que a pessoa se divertia só na questão do senso de poder ali, de ter muito mais poder para brincar, para zoar e tal. Mas às vezes as pessoas ficam tentando fazer isso. Ela, ela, ela sabe que ela errou, mas ela tenta fingir que acertou para mostrar para alguém ou alguma coisa assim. Então, um ponto importante é a gente se permitir ser quem a gente realmente é e se desapegar de tentar ser esse eu idealizado. Então, eu vou abrir para comentários e perguntas. Essa foi a parte, entre aspas, teórica do encontro de hoje.